sétimo ano, animados para mais uma aula de matemática? Ah, eu estou. Eu sou a professora Jaqueline, mas antes de começarmos a nossa aula, 3 recados super importantes. Não deem bobeira, continue fazendo sua atividade, acesse o Classroom, respondam. Se tiver o recado do Meet, faça o Meet com seus professores. E se você não tem acesso, não tem problema. Vai lá na sua escola, pega a sua atividade e devolva. Veja bem certinho a data da devolução, vai lá, devolve. Tudo isso garante sua frequência e suas notas, né? Tá acabando? Tá, mas nesse momento não podemos deixar cair a peteca, super importante, tá bom? Nós na aula passada, a gente estudou a radiciação, lembra? A gente trabalhou mais com área, que é a raiz da potência. A gente trabalhou com a raiz quadrada só. Existem outras raízes? Existe. Existe a raiz cúbica, que vocês já trabalharam, existem outros tipos de raízes. Mas a gente deu um foco na raiz quadrada pelo seu uso, né? Que a gente usa bastante a raiz quadrada, né? Principalmente em situações aí envolvendo área. E hoje nós vamos misturar tudo, né? Vamos fazer uma salada mista aí. A gente vai trabalhar com as expressões numéricas, envolvendo todas as operações que nós já aprendemos até aqui, tá bom? Então lá, o que é expressão numérica, né? A gente até fez alguma coisa na aula passadas. As expressões numéricas são conjunto de números e operações matemáticas, onde a ordem das operações é bem definida, para que haja uma convenção a respeito do seu resultado. Né? As operações envolvidas em expressões numéricas são as básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, todas as 6 operações. A gente diz que são as operações básicas da matemática, né? Algumas a gente usa mais, algumas a gente usa menos, mas são essas operações, tá bom? Existe uma ordem que deve ser seguida para a solução de toda expressão numérica. A ordem das operações é a seguinte: em primeiro lugar, nós fazemos potenciação ou radiciação, o que aparecer primeiro. Em segundo, as multiplicações ou divisões também, o que aparecer primeiro. E adição e subtração, né, por último, tá? Se eu tiver as 6 operações, eu vou seguir essa ordem. Bom, mas vocês devem lembrar que existe um negócio chamado parênteses, colchete e chaves. Acho que sim, né? As operações dentro do parênteses devem ser resolvidas primeiro, depois as operações dentro dos colchetes, depois as dentro das chaves e por último as que estão fora das chaves. Por que tem essa convenção? Para que qualquer pessoa que pega uma expressão numérica encontre o mesmo resultado. Porque se cada um fizesse de um jeito, gente, ia dar a maior loucura. Aí eu achei 10, aí eu achei menos 5, aí eu achei 0. Imaginou a loucura que ia ser? A matemática é exata. Então, se convencionou essa ordem. Então, qualquer pessoa do mundo inteiro, não estou mentindo, não. Se eu mudar uma expressão para um americano resolver, ele vai seguir essa mesma ordem que a nossa, tá? Então, a ordem é primeiro potenciação, radiciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. E se tiver parênteses, colchete e chaves, nessa ordem aqui, tá bom? Tranquilo? Relembraram disso? Então lá, vamos fazer um praticando? Vamos praticar isso? Uma prova para um concurso público apresentava 20 questões. Para cada acerto, o candidato ganhava 1,5 ponto. Para cada erro, ele ganhava menos meio ponto. Na realidade, ele não ganhava, né? Ele perdia meio ponto. Quer dizer, ele não tira 0, ele perde nota, né? Então, tem esse detalhe. As questões que não foram respondidas, quer dizer, que o candidato deixou em branco, valia 0, tá? Então, era melhor deixar em branco do que chutar e errar, né? Nessa situação aí. Usando uma expressão numérica, calcule a pontuação final do candidato A, que acertou 15 questões e errou 5. Então, ele não deixou nenhuma em branco. Então, veja bem, para cada questão certa, ele ganha 1,5. Ele acertou 15. Para cada errada, ele ganhava menos meio ponto. E aí, quantos pontos será que esse candidato fez? Vou dar um tempo para vocês e já volto.
E aí, descobrir quantos pontos o candidato obteve? Então, ele de 15 acertos, 1,5. E daí, os 5 erros, ele perdeu meio ponto por cada erro, né? Então, vamos lá? Então, aqui, ó, montando a expressão. Então, ele acertou quantas questões? 15. Quanto que eu falei uma questão? 1,5. Então, eu vou fazer 15 vezes 1,5. Mais, né? Ganhava ele mais 5 questões, porque ele resolveu essas 5 questões. Só que ele errou. Aí ele perdeu menos 0,5. Tá vendo que eu pus um parênteses? Sempre quando tiver sinal negativo, número negativo, eu acostumo a usar o parênteses, tá? Então, aqui, o que eu tenho que fazer primeiro? A multiplicação, que daí eu descubro quantos pontos ele fez no acerto, e vou fazer a multiplicação para descobrir o erro dele. E depois eu faço essa adição, beleza? Vamos continuar? Então, ó, ele acertou, com os acertos, ele ganhou 22 pontos e meio, ou 22,5. E ele perdeu 2,5 pontos, porque assim, ele perdeu meio, deu 2,5. Mais com menos, menos. Então, ele não ganhou, né? Ele perdeu, né? 2,5. Então, ele ficou com 20 pontos. Um aluno, um candidato, por curiosidade, se ele acertar todas as questões, ele ganha 30 pontos, tá bom? Só para vocês saberem. Então, ele conseguiu 20 pontos, né? Dos 30 possíveis. Bom, agora nós temos um outro candidato, tá? Esse candidato, ele acertou 14 questões e errou 2 e não respondeu a 4. Então, como ele ficou em dúvida, para não errar, porque ele sabia que se errasse ele ia perder, ele preferiu deixar em branco. Aí, qual foi a nota dele? Quantos pontos esse candidato fez? Vou dar um tempo para vocês e já volto. E aí, descobrir quantos pontos esse candidato obteve? A gente descobriu do candidato anterior. 15 acertos, 5 erros. E esse, ele acertou 14, errou 2 e deixou 4 sem responder. Se eu somar, dá 20 questões, né? Então, vamos pensar. Bom, ele ganha meio ponto por acerto. Ele perde meio ponto por erro. E como ele deixou em branco, então ele não ganha nada, porque vale 0. Então, vamos montar essa expressão? Então, ó, ele acertou 14 questões valendo 1,5 cada uma. Por isso que é vezes, tá? Porque é 1,5 cada uma. Mais o erro, 2 vezes menos 0,5. Mais as 4 questões que vale 0, então vezes 0. Então, eu tenho o acerto, o erro e o que ele não respondeu. Então, é uma expressão. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Aqui dá para entender bem por que a gente multiplica primeiro, né? Porque eu tenho que descobrir quantos pontos deu o acerto, quantos pontos deu o erro, quantos pontos o em branco, para daí a gente somar o resultado. Aqui dá para entender bem por que existe essa ordem, né? Dá para entender legal. Então lá, ó,
14 vezes 1,5 dá 21 pontos. Então, ele ganhou 21 pelos acertos. Como duas ele errou, então ele perdeu 1 ponto. Porque meio com meio dá 1, né? Então, ele perdeu 1 ponto. Por isso que mais com menos dá menos. Olha! Nossa, quanta coisa a gente começa a entender o porquê que tem as regras. As regras surgiram depois, tá, gente? Primeiro foi a situação, tá? E 4 vezes 0 é 0. 4 questões valendo nada cada uma, ficou nada, né? 0. Somando tudo isso, deu 20 pontos, tá bom? Então, ele teve a mesma pontuação do candidato lá no item A. Então, esses dois, apesar de terem feito questões diferentes, como ele arriscou e errou 5, né? Ele não deixou nenhuma em branco, e esse aqui ficou mais cauteloso, ficou com medo, preferiu deixar em branco, acabou tendo a mesma pontuação. Vamos continuar? E agora tem um outro candidato. Se o candidato tivesse acertado 14 questões e errado 6, qual seria a sua pontuação? Agora ele não deixou nenhuma em branco, né? Ele resolveu todas, só que 6 ele resolveu errado. A resposta estava incorreta. Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. Quantos pontos esse candidato fez ao todo? Vamos lá? Então, aqui, ó. Então, ele acertou 14, errou 6. Vamos montar isso, a expressão? Acerto, 14 vezes 1,5, porque cada questão valia 1,5 pelo acerto, né? E errou 6. Cada questão errada, menos 1,5. Então, 6 vezes menos 0,5. 14 vezes 1,5 dá 21. Aí, 6 vezes meio dá 3. 21 menos 3, 18 pontos. Então, esse candidato fez 18 pontos, tá? Então, o candidato A fez 20, o candidato B 20 e o candidato C fez 18 pontos, né? Então, beleza? Tranquilo? Aí foi legal para a gente ver uma aplicação de expressão, né? E aí a ordem também, deu para a gente perceber a importância da ordem, né? Porque se eu fizer esse mais esse, depois vezes esse, gente, esse candidato aqui vai ficar com menos nota. Só que ele acertou, então ele não pode ficar com nota negativa, ele acertou mais do que errou, né? Então, lá, vamos continuar? Praticando 2, o valor da expressão numérica. Opa, essa expressão numérica aqui tem e tem menos, e tem parênteses, tem vezes, dividir, tem colchete. Só não tem chaves. Mas qual que é o resultado dela? Vamos ler? 6 vezes, abre parênteses. 9 vezes 3, menos 6 vezes 2, fecha parênteses. Tem que fazer a conta do parênteses, hein? Dividido por 9, mais 1, fecha colchete. É igual a quanto? 10, 9, 11 ou 8?
você tem que fazer a ordem das operações e a ordem desses caracteres do parênteses e do colchete, bem certinho a ordem. Primeiro eu resolve todas as contas dentro do parênteses. Sobrou um número. Agora eu resolvo todas as contas dentro do colchete. Só que tem que ser em ordem essas contas, hein? Não é assim a ordem que aparece. É primeiro multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e eu já volto. E aí, conseguiram fazer? Eu vou fazer essa resolução aqui no quadro, porque daí para a gente ver. Os números são simples, são pequenos, é para fazer cálculo mental. O grande segredo aqui é a ordem, fazer corretamente a ordem. Então vamos lá. O que a gente tem que resolver primeiro? Ah, professora, o que está dentro do parênteses? Isso nós vamos ter que resolver primeiro, porque ele está dentro do parênteses. Então vamos lá. Então aqui eu vou copiar 6 vezes. Abre parênteses, porque... Oi, professora, mas eu não ia resolver o parênteses? Mas é que tem as contas lá dentro, né, gente? Tem que resolver as contas na hora que ela aparece. Não posso fazer tudo de uma vez só. Calma, gente. Quanto mais devagar, passo a passo, melhor. Então, vamos fazer? 9 vezes 3, 27. Menos, porque eu não vou resolver a conta em menos agora. E 6 vezes 2, 12. Fecha o parênteses. Legal? Então, eu resolvi as duas multiplicações dentro do parênteses. Dividido por 9, mais 1, fecha o colchete. Tudo bem? Vamos continuar? Então, continuando. Ainda tem parênteses, tá, gente? 27 menos 12. Vamos fazer a continha, deu 15. Calma, a professora já ia por 14, né? 27 menos 12, 15. Pronto.
Tá vendo que eu não pus o parênteses? Por que eu não pus o parênteses? Porque eu resolvi todo o parênteses, não tem mais conta lá dentro. Aí eu posso tirar o parênteses. Aí eu vou copiar. Dividido por 9 mais 1 igual. Bom, o que eu vou resolver primeiro? Multiplicação e divisão. Como a multiplicação aparece antes da divisão, então eu vou resolver na ordem simplesmente que aparece. Então eu vou fazer essa operação primeiro. Então eu vou fazer 6 vezes 15 e depois que eu vou dividir por 9, tá? Porque como elas podem ser em qualquer ordem, eu faço na ordem que aparece. Como 6 está multiplicando 15 primeiro, então eu vou resolvê-la. Então 6 vezes 15, 90, tá bom? 6 vezes 15, 90. Repito, dividido por 9, somo 1, fecho colchetes, igual. Agora sim, tem divisão e tem adição. O que eu vou resolver? Eu vou resolver a divisão, tá? Dentro do colchete. Porque não é porque ela aparece por primeiro, é que ela deve ser resolvida antes da adição, tá bom? 90 dividido por 9 dá 10, mais 1. Ó, sobrou a adição, só sobrou isso dentro do colchete. Então, agora, como só sobrou uma operação, 10 mais 1, 11. Aí eu não preciso mais colocar o colchete. Então, a resposta desse exercício é 11, tá? Então, essa expressão numérica é igual a 11. Se eu erro a ordem das operações, se eu erro a ordem, vai dar outro resultado. Se todo mundo fez a mesma ordem, todos vocês chegaram no mesmo resultado. Tranquilo? Como é que foi? Tranquilo para resolverem? Entenderam bem o passo a passo que eu passei para vocês? Que daí é legal. Eu já pus de propósito números pequenos, porque dá para fazer os cálculos mentalmente, né? Divisão, multiplicação, não precisa ficar armando as contas, tá bom? Vamos só conferir aqui no slide? Então, ó, aqui está a mesma coisa que eu fiz no quadro com vocês. Então, 10 mais 1, 11. Então, a resposta é 11. Que alternativa é essa? A alternativa C. Acertaram? Fico muito feliz. Errou algum passinho? Não tem problema. O importante é fazer. E daí vai observando onde erra para não errar novamente. É assim que a gente aprende, praticando. Então, hoje nós estudamos as expressões numéricas com números racionais, a gente viu a ordem, né, das operações, a questão do parênteses, colchete e chave. Não resolvemos exercício com chaves, né, mas já deu para ter uma boa relembrada desses valores, tudo bem? Bom, e o que nós vamos ver na próxima aula, prof? A mesma coisa, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Gente, cuidem-se, fiquem bem, tá? Se proteja quem você gosta e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!